és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. Meus irmãos, nós estamos dando continuação à nossa campanha, e a nossa campanha, os irmãos se lembram do tema da nossa campanha? Eu e minha família na presença do Senhor. E meus irmãos, nós estamos apenas iniciando. Tem 10 dias que nós estamos nessa campanha, mas tem 10 dias de lutas. O diabo ele tem que se levantar, de uma maneira forte, querendo destruir famílias, querendo atacar, arruinar. Mas a Bíblia ela fala que maior é aquele que está conosco do que aquele que age no mundo. O diabo ele age fora da igreja. Na igreja age o Senhor Jesus. Na igreja é Ele que está presente. Diz a Bíblia, a palavra de Deus fala, Ele é o cabeça da igreja. E aqui Ele está presente para nos abençoar, para trazer para nós tudo aquilo que nós necessitamos dEle, que é um conhecimento maior da sua palavra. Eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia, abra ela no livro de Mateus, no capítulo 15, versículo 21. Mateus 15, 21. Sexta-feira foi comemorado, o Dia Internacional da Mulher. E ainda as irmãs aqui vão ter um privilégio, daqui mais uns dias, dia 23, Dia 23 vai ser um culto especial, que vai estar aqui sendo realizado na nossa cidade, vindo uma irmã lá de Belo Horizonte, para estar ministrando a palavra do Senhor para as irmãs, e elas vão ter um privilégio enorme, de poder estar aprendendo mais da palavra do Senhor. Mas eu quero já antecipando, e desejar, que o Senhor abençoe a vida das irmãs, lembrando que vocês são instrumentos do Senhor Jesus, aqui na terra, onde o Senhor quer usá-las, dia após dia, Que Deus possa estar abençoando e dando muitas vitórias para a vida de vocês. E eu quero falar nesta noite, aproveitando o dia delas, que foi sexta, eu quero falar nesta noite sobre mulheres que viveram na presença do Senhor. É o tema que a gente vai estar falando hoje à noite aqui, ou mulheres que vivem na presença do Senhor. Mulheres que vivem na presença do Senhor. Domingo passado, a gente falou mais um pouquinho sobre crianças, sobre pais, E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre mulheres que vivem na presença do Senhor. E os homens esperam que para eles virão também, A gente vai trazer uma palavra específica para os homens também, Homens que vivem na presença do Senhor. E nós vamos estar falando nesta noite sobre mulheres que vivem na presença do Senhor. Por isso que eu tenho escolhido esse texto, e esse texto tem falado profundamente ao meu coração, durante essa semana, sobre aqui a mulher cananeia. Gostaria de convidar você, em reverência à palavra, que se colocasse de pé, para estarmos lendo a palavra do Senhor. Mateus capítulo 15, versículo 21. Mateus 15, verso 21. Até o versículo 28 melhor. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: não é bom tomar o pão
não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou-lhe: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém. Pai, nós já temos nesse momento acabado de ler a tua palavra. E já foi, Senhor, aqui invocado o teu nome, para que o Senhor falasse através da tua palavra. Mas, Senhor, a tua palavra diz: orai sem cessar. E eu estou orando, Senhor, para que o Espírito Santo faça aquilo que eu não sou capaz de fazer, mas que ela possa falar, Senhor, ao coração de cada um, trazendo entendimento claro da palavra, trazendo revelação do que está no teu coração para os nossos corações. Sabemos, Senhor, que quando o Senhor fala, não há nada que possa suportar, Senhor. E o Senhor mesmo disse: quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Eu quero orar, Senhor, age neste momento, Pai. Opera, Senhor, em cada coração. Opera, Senhor, em cada vida que está aqui presente. E aquelas vidas, Senhor, que estão acompanhando, que estão assistindo em casa o culto nessa noite. Jesus, visita cada uma, Senhor. Visita essas pessoas, Pai. Dê a elas uma grande vitória nas suas vidas, Senhor. Para que todas as barreiras, as dificuldades que estão enfrentando, que sejam rompidas em o nome do Senhor. Eu quero declarar, Senhor, uma vida vitoriosa para cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Então, o tema da pregação de hoje é mulheres que vivem na presença do Senhor. É isso que nós queremos estar falando nesta noite. E se nós aqui analisarmos o texto que nós acabamos de ler, nós vamos aqui ver algumas coisas importantes de uma pessoa que descobre quem é o Senhor Jesus. E essa mulher, ela descobriu quem era Jesus. E ela descobriu a Jesus ouvindo falar de Jesus. E quando ela ouviu falar, ela teve a oportunidade também de poder ter um encontro real com Jesus. Mas aqui, a princípio, parece que essa mulher, esse encontro dela, não foi assim tão favorável. Quando ela chega para Jesus, e Jesus ali, ela faz o clamor. Veja o que diz aqui no versículo 22, diz o texto: e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela chega para Jesus, e ela começa ali a fazer um clamor: Jesus, filho de Davi. Ela já tinha ouvido falar quem era Jesus. Ela já tinha ouvido falar de onde que viera Jesus. E ela sabia também o poder que estava em Jesus. E ela vai e procura a pessoa certa para resolver o problema que ela estava enfrentando. Mas veja bem, meus amados, ela não chega quietinha no meio daquela multidão e toca lá em Jesus. Mas diz a palavra que ela fazia o quê? Ela ligava para Jesus. Nem havia telefone, né? Mas ela chega e diz a Bíblia que ela clamava. E meus amados, talvez vocês já até ouviram falar assim: para que orar alto? Deus não está surdo. Mas se nós olharmos na Bíblia, todas as pessoas que tinham uma grande necessidade dentro delas, ou na família delas, elas chegavam clamando ao Senhor Jesus. E essa mulher aqui também não foi diferente. Diz o texto que ela chegou clamando, e ela usa aqui uma frase: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela pediu a misericórdia do Senhor. E meus amados, você já tentou fazer esse tipo de oração? Você já pegou essas frases
que essas pessoas com grande necessidade fizeram diante de Jesus. Você já chegou e já falou também: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Meus amados, a compaixão, deixa eu trocar um pouquinho aqui. A compaixão do Senhor, ela vai e atinge no mais profundo das nossas necessidades. Primeira coisa, ela vai lá e supre a necessidade do meu espírito. Depois da compaixão dele, vai e supre a necessidade da minha alma, da minha mente. Vai suprir. E por fim, ela supre também a necessidade do meu físico. Tudo aquilo que eu necessito, a misericórdia dele vai e vai suprir cada uma. E é por isso que a Bíblia fala que Deus, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Isso é, no meu espírito, que é o perdão dos meus pecados, que é a paz no meu coração, que é também a paz na minha alma, que vai suprir, que é a certeza que agora os meus pecados estão perdoados, e também a necessidade do meu corpo, do seu também, amém? As necessidades nossas, meus amados, é de tudo aquilo que nós necessitamos. Por isso que aquela mulher, ela foi direto e falou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha o que o cego, ele diz também, ele usou a mesma frase: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele chega, né, e clama pela compaixão, pela misericórdia de Jesus. Meus irmãos, comece a fazer esse tipo de oração, porque você vai ver as coisas funcionando melhor para você. Você vai estar usando o que está escrito na Bíblia, o que pessoas fizeram e alcançaram grande vitória. A oração aqui, a Bíblia fala, não foi aquela oração prolongada. Ela usou aqui uma frase: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí ela apresenta a necessidade dela. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Aí ela apresenta a necessidade dela. Meus amados, a Bíblia diz: pedes e não recebes. Por quê? Pedes mal. Muitas vezes nós invertemos a nossa maneira de orar. Apresentamos primeiro os nossos problemas. Jesus, eu estou com dor de cabeça. Jesus, eu estou mal. Jesus, a minha alma está abatida. Jesus, eu estou vazio dentro de mim. Mas todas as pessoas que chegaram para Jesus, o que elas fizeram? Tem compaixão de mim. Lembra o que eu mencionei hoje? A compaixão de Jesus, ela supre todas as minhas necessidades, as suas necessidades. E é por isso que todas as pessoas chegaram para Jesus e falavam: Jesus, tem compaixão de mim. Então, meus amados, dentro do nosso tema hoje, mulheres que vivem na presença do Senhor, dentro do tema da nossa campanha. Primeiro ponto, de uma mulher que vive na presença do Senhor. Essa mulher, ela tem discernimento espiritual. Repete comigo: discernimento espiritual. E uma pessoa que vive na presença do Senhor, ela tem discernimento espiritual das coisas que estão acontecendo. Veja o que diz, o que a Bíblia fala: aquela mulher não era uma mulher do povo judeu, ela não pertencia ao povo de Israel, mas ela teve discernimento espiritual. E qual foi o discernimento espiritual que ela teve? Ela disse: Jesus, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Teve discernimento espiritual. Meus amados, nós queremos falar um pouquinho aqui hoje, dentro desse lado aqui, ter discernimento espiritual, não somente para as irmãs, mas também para nós homens. Tenha discernimento espiritual na sua vida. Por que ter discernimento espiritual? A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, fala em 1 Pedro 5, anda rugindo como leão, procurando alguém para devorar. E se eu não tiver discernimento espiritual,
Diz a Bíblia que ele anda, rugindo. E se eu não tiver discernimento espiritual, facilmente posso ser uma presa dele. E é por isso que a Bíblia fala lá, Pedro ele continua dizendo, resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais estão se passando a vossa irmandade espalhada pelo mundo. 1 Pedro 5, no versículo 7, 9 melhor. E ele diz que é para nós resistir firme, porque ele anda rugindo como leão procurando alguém para devorar. Lembre que eu mencionei hoje, o diabo está furioso com a nossa campanha. O diabo está furioso porque ele não quer ver as famílias na presença do Senhor. O diabo está furioso, ele não quer ver os homens na presença do Senhor. O diabo está revoltado porque ele não quer ver as mulheres na presença do Senhor. Não quer ver os filhos na presença do Senhor. Então ele está rugindo como leão, procurando de todos os meios, procurando de todos os lados, uma brechinha para ele poder entrar. E a palavra do Senhor, ela nos orienta, resiste firme na fé. Não vacile, meu amado. Tenha firmeza na vida. Porque é na firmeza que nós vamos ter vitória. Porque se nós vacilarmos, ele vai nos levar a uma vida de derrota, a uma vida de miséria. E veja bem aquela mulher, o que ela teve na vida dela? Discernimento espiritual. Meus irmãos, muitos casos na nossa vida, nós precisamos desse discernimento espiritual, em coisas que muitas vezes acontecem, muitas vezes dentro da nossa casa, em família. O diabo, vamos aqui só pegar um pouquinho, talvez você está pensando, mas o diabo não me ataca não, eu sou filho de Deus, ele não me ataca não. Engano seu. A Bíblia fala que ele atacou Pedro junto com Jesus. Pedro estava andando junto com Jesus, ele ataca Pedro, querendo desviar Jesus da cruz. E Jesus disse para Pedro, arreda-te, Satanás. Muitas vezes ele está rugindo como leão, e ele dá aqueles rugidos dele dentro da casa, que começa a estremecer. Eu já lia muitas vezes na Bíblia, rugindo como leão, mas eu nunca tinha ouvido um rugido de um leão. E uns anos atrás, já tem uns anos, bastante tempo atrás, aqui na nossa cidade tinha um circo, e tinha um leão, e eu estava ali, andando, olhando, aquilo tranquilo, andando, e de repente, passou o tratador lá deles, passou lá com carne, e ele sentiu aquele cheiro de carne, o prato preferido dele. O camarada do leão, ele levantou lá dentro, ele deu um rugido, que os meus cabelos subiram, e eu dei no pé. E assim a Bíblia diz que o diabo ruge como leão. O rugido dele não é brincadeira, meus amados. Do animal, a Bíblia fala como, não é igual, é como, E veja, agora do diabo é muito mais pior, rugindo, procurando alguém para devorar, querendo destruir. O diabo não, vou repetir de novo, o diabo não está feliz com a nossa campanha, não está feliz. E eu quero dizer para você que está nessa campanha, não abre mão dela não, porque se você abrir mão, você não está resistindo ele firme na fé não, você está dando lugar para ele, e a Bíblia diz que não é para nós dar lugar a ele. Então, resiste ele firme na fé. Vai vir dias, vai vir momentos, cultos, que você não vai ter vontade de vir para o culto. Vai vir momentos, talvez, que, o que eu vou fazer lá? Essa campanha não tem muito valor. Sabe o que é isso? É ataques que o diabo lança, são flechas que ele lança na sua mente, para você desanimar. E aí de repente você está lá, dá uma olhadinha na televisão, você vê uma propaganda que vai dar no horário do culto, vou perder isso não, vou ficar em casa. E aí de repente você começa a sentir um cansaço, começa a vir um cansaço sobre você. Tenha discernimento espiritual, meu amado. E aí é a hora do discernimento espiritual. Hoje é dia de culto, é dia de eu encontrar com Deus, é dia de eu falar com Deus, eu vou. É dia de eu topar meus irmãos, porque a Bíblia fala que é bom
e agradar viver unidos, irmãos. Eu vou. Se levanta e vai. Toma posições e vai. Isso é flecha que o diabo ele lança. E muitas das vezes as pessoas aceitam hoje, no domingo que vem está mais desanimado ainda, no terceiro domingo, praticamente já está com o pé na cova, espiritualmente. Meus amados, o diabo ele não brinca não, e ele ruge como leão, diz a Bíblia, ele está rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Então, meu amado, tenha discernimento espiritual. Tenha discernimento espiritual. Porque ele ataca. O alvo dele é destruir. Vou contar para vocês uma historinha aqui. Talvez você já ouviu essa historinha. Certa vez, a historinha, né? Ouvi um pastor contando, talvez você já até ouviu do pastor dizendo também. Houve uma reunião no inferno. E Satanás, ele convida lá os seus agentes, e ele dá ordem, ele fala, olha, eu tenho uma obra para fazer na terra. Quem está disposto a trabalhar? E aí muitos se levantaram. E aí ele disse, olha, o que você pode fazer por mim? E aí eles saíram, então vai. Saíram e foram. E roda daqui, roda dali. E aí de repente começaram a voltar. E aí um veio e trouxe a notícia, falou, olha, perguntou o que você fez. Olha aí um ônibus, cheio de crentes, eles iam para uma cruzada evangelística, e eu fui lá, quebrei a barra da direção do ônibus, e o ônibus desceu num morrão, o ônibus tombou, matou todo mundo. E aí Lucifer falou, você não fez nada. Todos eram cristãos, morreram e estão no céu. Perdimos todos eles. Você não fez nada de bom. E aí depois veio outro. Veio outro e falou, o que você fez? Ah, eu estive passando lá. De repente eu passei em frente a uma rua. E eu vi uma igreja cheia, todo mundo feliz, contente. E aí eu fui lá nos alicerces da igreja, dei uma mexida e derrubei a igreja, caiu e matou todo mundo, não sobrou ninguém. Você também não fez nada. Todos eram crentes, estão lá no céu. E aí veio o terceiro. E ele falou, olha, se os dois fizeram grandes coisas, então o que eu fiz não foi nada. E aí veio o terceiro, ele veio meio sem graça. E aí Lucifer perguntou, e você, o que você fez? Ele falou, eu não fiz nada. Mas fala o que você fez. Não, eu estive rodando lá, e de repente eu vi um casal, um homem e uma mulher, os dois viviam tão bem, felizes, não brigavam. Eu fui um dia, estava bem, fui outro, ele estava bem, e assim eu fui vários dias na casa deles, e eu vi que eles viviam muito bem. Aí de repente eu comecei a jogar um contra o outro, o marido começou a brigar com a mulher começou a brigar com o marido, e foram brigando, até que os dois se separaram. Lucifer falou, excelente obra. E meus amados, é uma historinha, mas é uma historinha que tem fundamento. O diabo ele trabalha, Satanás tem os seus agentes que estão trabalhando para destruir as famílias, para arruinar as famílias, porque a família é um projeto de Deus, e sempre teve no coração de Deus, e sempre vai estar. Por isso que nós precisamos ter discernimento espiritual, meu amado. Grave bem esse primeiro ponto, tenha discernimento espiritual. Em tudo que acontecer, tem discernimento espiritual. Quantas vezes que você fica assim meio nervoso, agitado, sem você saber de onde que está vindo? Não é verdade? Tem vezes, mulher, que você olha para o seu marido, você dá vontade de pegar ele assim, não dá uns abraços e um beijo, mas dá uns tapinhos nele. Tapinha não. Já comprar, né, lá uma luva de boxeadora, né? E lá. Mas sabe o que é? Do nada. Sabe o que é isso? É uma flecha que o diabo lançou contra você, e você foi alimentando, e de repente aquilo se tornou tão forte, que as palavras se tornaram agressivas.
Antes tinha palavras meigas, suave, bonita, e de repente, em vez de chamar amor, já é, xingando, amaldiçoando. Meus amados, isso são flechas que o diabo está lançando dentro das famílias, para destruir a família, para arruinar as famílias. E muitas vezes acontece com o marido. O marido muitas vezes chega em casa, não tem nem vontade de olhar para a mulher talvez preparou tudo para ele ali, está tudo já assim para colocar nas mãos dele. Mas aí ela olha e vê ele lá aborrecido, e ele triste, chateado da vida. São flechas que o diabo lança que a gente não sabe de onde que está vindo. Tenha discernimento espiritual, meu amado. Vai orar. Vai falar: Senhor, olha, tem compaixão de mim, Senhor. Senhor, eu não estou bem, eu estou com raiva. Eu estou agitado, eu estou mal. Tem compaixão de mim. Peça para o Senhor. Sabe o que é isso? É discernimento espiritual. É discernimento espiritual. Muitas vezes vemos, reação de filhos, o contrário, completamente diferente. Tenha discernimento espiritual. E começa a orar e começa a repreender que muitas vezes é demônios. Muitas vezes você usa, o que diz a Bíblia. Você pega a criança, você disciplina ela, castiga ela, usa a varinha, como diz a Bíblia, mas a criança continua do mesmo jeito. É hora de você usar, ter discernimento espiritual, começa a orar, que são demônios que estão aprisionando. Porque, meu amado, se não tivermos esse discernimento espiritual, sabe o que vai acontecer? Os pais vão ficar tão revoltados com os filhos, e os filhos revoltados com os pais. E quando a gente usa a vara no filho, e o filho não está correndo lágrima, começa a observar, meu amado. É dureza de coração que está ali dentro. E todas as vezes que não corre lágrima, por dentro ele vai se amargurando, está se revoltando. Aquelas varadas está ficando gravada na vida dele ou dela, que seja. Ore para Deus poder quebrar aquela dureza de coração. Tenha discernimento espiritual. Não bata até chorar não, porque você vai espancar. Começa a orar. Deus opera um quebrantamento. Opera mudança. Opera, Senhor, nessa vida uma mudança. Para Deus poder agir. Aquela mulher cananeia, ela teve na vida dela discernimento espiritual. E eu creio, meu amado, Deus também está querendo que nós possamos ter discernimento espiritual na nossa vida. Porque senão nós vamos agir olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deus não quer isso não. Deus, Ele quer que nós tenhamos discernimento espiritual. Tenha discernimento espiritual, para você ver, para você estar na presença do Senhor e ver a sua família também na presença do Senhor. Amém, meu amado? Esse é o princípio que Deus estabeleceu na sua palavra. Eu gostaria de ler aqui um texto ainda da palavra. Você que está com a sua Bíblia aberta em Mateus, vira a folha dela, em Mateus 17. Mateus 17, versículo 15. Mateus 17, verso 15. Aqui diz a Bíblia: a cura de um jovem possesso, o título. Verso 15, Mateus 17, 15. Senhor, vamos ler o 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. Versículo 18. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde daquela hora ficou o menino curado. Amém? E desde aquela hora. Vamos analisar um pouquinho aqui sobre essa palavra que está escrito aqui na Bíblia. Lunático. Lunático, provavelmente era uma pessoa que sofria de epilepsia.
tá? Uma pessoa que sofria de epilepsia, que é uma doença nervosa com alguns sintomas que causa vertigem, endurecimento dos membros, queda no chão, convulsão, mordedura na língua e espuma na boca. Tá, meus amados? O que aconteceu com aquele homem? Aquele homem teve discernimento espiritual. Ele viu o filho dele caía no chão, era um menino que era lunático, caía no chão, se jogava lá. Ele disse, muitas vezes ele cai aonde? Na água, outras vezes no fogo. E o que Jesus, quando ele chegou, ele disse para aquele menino, Jesus expulsou o demônio que havia naquele menino, e aquele menino foi curado, liberto. O pai teve discernimento espiritual. Meus irmãos, muitas das vezes, tem doença que a medicina, a pessoa está doente, mas a medicina não encontra doença. Vamos partir para a área de libertação espiritual. Vamos procurar para Deus poder agir, Deus operar na vida daquela pessoa, que aí precisamos de ter discernimento espiritual, para poder ver aquela pessoa livre daquele problema e liberta. Deus quer fazer isso, e Ele pode fazer isso muito nas nossas vidas. Amém? Segundo ponto, para nós estarmos aqui concluindo, mulheres que vivem na presença do Senhor, e os homens também, tá? Uma pessoa que vive na presença do Senhor é uma pessoa com grande fé. Grande fé, repete comigo, grande fé. Nós vemos aqui o caso daquela mulher, no versículo 28, depois que ela teve toda aquela conversa com Jesus, que ela foi atrás de Jesus, e o discípulo falou para Jesus, Senhor, despede essa mulher, manda ela de volta. Aqui não diz a Bíblia, mas talvez falaram com Jesus, Senhor, manda ela de volta cuidar da filha dela, que é muito melhor do que ela ficar aqui importunando nós. Mas diz a Bíblia que Jesus não disse nenhuma palavra. Mas diz a palavra que de repente Jesus, ele olhou para aquela mulher e falou assim, olha, eu vim para poder trazer alimento para os filhos. Mas aí aquela mulher falou, não Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E muitas das vezes, as pessoas elas não estão satisfeitas com aquilo, com a mínima palavra que Jesus, ele pode dar. E diz a palavra, veja bem, o que cai da mesa, cai só migalhas. O melhor a gente aproveita, e as migalhas muitas vezes caem, né? Mas ela falou, Senhor, uma migalha só vai resolver o problema da minha filha. Aquela mulher, ela tinha uma grande fé. Ela tinha uma grande fé. Senhor, uma migalha só vai resolver o problema da minha filha. Nós temos outro caso na Bíblia. Vamos primeiro aqui concluir esse lado aqui. E aí Jesus, ele falou para aquela mulher, vai e seja conforme a tua fé. E diz a Bíblia, naquela mesma hora, naquele mesmo momento, a filha dela foi liberta, foi livre daquele demônio que estava sobre a vida dela. Ela teve discernimento espiritual, mas ela teve uma grande fé. Ela importunou, ela insistiu com Jesus, ela não desanimou, ela continuou atrás de Jesus. E meus amados, muitas vezes isso falta na vida hoje dos cristãos. Falta persistência, falta a pessoa decidir andar atrás do Senhor até receber a bênção dEle. Muitas vezes as pessoas acabam desanimando, mas eu quero dizer para você, você que está buscando uma grande vitória nessa campanha, não desanime não, meu amado. Resiste firme na fé, creia que Deus é poderoso para mudar toda a situação. Essa mulher cananeia, ela não tinha capacidade de mudar a situação da filha dela, mas ela foi a quem poderia mudar a situação da filha. Ela foi a Jesus, e Jesus mudou a situação da filha.
ela não desistiu, não desanimou. A Bíblia não fala o percurso que ela foi atrás de Jesus. Talvez andou 1 quilômetro durante essa conversa. Falou que ela foi clamando, ela foi insistindo atrás de Jesus. A Bíblia não fala quantos metros que ela andou atrás. E aqui eu quero deixar aqui, meu amado, não desanime. Talvez passe 1 ano, meses, dias, mas não desanime. Creia, Deus é poderoso para fazer. Jesus, ele disse que vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra de Deus não vai deixar de se cumprir. Ela vai se cumprir nas nossas vidas. A palavra do Senhor, ela não vai passar, ela vai se cumprir nas nossas vidas. Mas ela vai cumprir na vida daquele que tem grande fé, daquele que crê. Por isso que a Bíblia sempre fala, a Bíblia sempre nos leva a acreditar, a confiar. O que é ter fé? Ter fé é ter certeza de coisas que seus olhos não estão vendo. Hebreus 11:1 fala, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo as coisas, mas lá no meu coração eu acredito que vai acontecer. Isso é fé, meu amado. Tenha fé, acredita que você vai ver coisas melhores. Você que está passando, talvez por situações difíceis, que está vendo alguém fora da presença do Senhor, tenha fé que o Senhor vai trazer. Acredite, não, Deus vai trazer. Não sei o que vai custar, não sei como que Deus vai usar, mas Ele vai trazer. Eu creio que isso vai acontecer, e isso é fé, é uma grande fé. Nós temos outro caso na Bíblia, a mulher com fluxo de sangue, com hemorragia, mas ela dizia no coração dela, e diz a Bíblia que ela vinha já vários anos ali, com aquela hemorragia, mas de repente ela disse, olha, se eu apenas tocar aonde? Nas vestes do Senhor, eu vou ser curada. Ela falou, se eu tocar nas vestes, eu vou ser curada. Porque ela sabia, se ela tocasse nas vestes de Jesus, ia manifestar o poder de Deus na vida dela. E ela ia ser curada. E diz a palavra, que no mesmo momento que ela tocou nas vestes de Jesus, ela ficou livre daquela doença. E Jesus, daí ele vira no meio daquela multidão e fala, quem me tocou? E alguém daí fala, não, Senhor, é a multidão que está te apertando, e alguém deve ter tocado no Senhor, não com um propósito. E aí Jesus ele falou, não, eu senti um toque diferente. Eu senti que de mim saiu virtude. Eu senti que de mim saiu virtude. E aquela virtude, o poder de Jesus que saiu na vida dele, atingiu na vida dela. E meu amado, quando nós tocamos com fé no Senhor, o poder dele vai agir também na nossa vida. Amém? Quando você toca com fé, quando você acredita com fé, quando você ora com fé, as coisas vão acontecer. Deus vai mover as coisas. Deus vai mover. A Bíblia fala, Deus move céus e terra. Deus move. Deus tem poder de mover. E sabe que muitas vezes Ele não move na nossa vida? Por causa da pequenez da nossa fé. Jesus ele chegou até a dizer para os seus discípulos, falou, olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte, sai daqui e passa para lá. Ele disse, assim vai acontecer. Meus amados, são os montes de problema que nós enfrentamos. Começa a dizer, sai da minha frente, em nome do Senhor que eu quero passar. As coisas vão se resolver. Ele vai fazer, Ele vai agir. Mas eu preciso crer. E Ele só age quando nós acreditamos. Por isso, meu amado, para você ser uma pessoa vitoriosa na sua vida, tenha uma grande fé.
Mas talvez você está perguntando, como eu faço para a minha fé crescer? Tem uma receita simples, que está lá no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem através de ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, para nossa fé crescer, eu preciso fazer o quê? Ouvir a pregação da palavra de Deus. E muitos nessa noite estão aqui não estão ouvindo. Muitos que estão aqui nessa noite não estão ouvindo a palavra de Deus. O seu pensamento está rodando em outras coisas. Está girando. E não está conseguindo se concentrar na palavra de Deus. E está impedindo Deus agir na sua vida. E quando nós não acreditamos na pregação da palavra de Deus, nós estamos impedindo Deus agir na nossa vida. E eu quero dizer para você, meu amado, creia na pregação, ouve a pregação da palavra, não feche a sua mente, fecha ela para os pensamentos que virão, mas abre ela para ouvir a palavra do Senhor, porque você vai ser muito mais visitado por Deus. Você vai sentir muito mais a presença de Deus na sua vida. E você vai ver que as coisas não vão ficar assim não. Você vai começar a dizer, problema sai da minha frente. E ele vai sair. Você vai começar a dizer, enfermidade eu não te aceito mais. E ela vai sumir do seu corpo. Você vai ter a autoridade de dizer, o meu corpo é templo do Espírito Santo, não é templo de enfermidade. Eu não aceito isso mais na minha vida. Sai daqui. E vai sair. É a autoridade que você vai ganhando ao ouvir a pregação da palavra de Deus, porque a sua fé, ela cresce, meu amado. Ela cresce. Por isso, abre o seu ouvido. Foi um sábado desse, eu falei para os irmãos, eu louvo a Deus, por Deus ter levantado os irmãos aqui que pregam a palavra, para a gente poder ser alimentado também na palavra. E esses dias atrás, num sábado, eu estava lá em casa. Vou dizer para os irmãos, eu estava como Elias, lá numa gruta, querendo que alguém fosse lá me alimentar. Mas não tinha nenhum corvo para poder me alimentar. Não tinha nada. Mas o Espírito Santo é tão bom, eu estava assim, a Irinete indo lá para o Nano, e eu estava sozinho dentro de casa. Eu fui lá, fechei a porta da cozinha, fechei a porta da sala, fechei a janela, estava sozinho naquela gruta, naquela escuridão. Mas de repente me veio na mente, vou ligar a televisão. E liguei a televisão. E só apertei um canal lá, ouvi um pastor pregando. Puxa vida. Foi a palavra para Deus poder me tirar daquela gruta que eu estava. E foi a palavra que Deus enviou um alimento para poder me resgatar e tirar dali de dentro. E meus amados, a fé ela vem através de ouvir a pregação da palavra de Deus. Por isso eu quero desafiar você. Não venha para o culto para passear não, tá? Não venha para o culto para encontrar para os amigos, nem para me ver também não, tá? Venha para o culto aqui para você sentir a presença de Deus na sua vida. Tá? Toma uma decisão, eu vou hoje para o culto porque eu quero sentir a presença de Deus na minha vida. Eu vou lá para adorar o Senhor, eu vou lá para poder me render aos braços do Senhor. Pode até cair, quem está do meu lado pode até cair da cadeira, mas eu não vou perder a minha concentração não. Eu não vou perder a minha comunhão não. Meu amado, isso é reverência diante do Senhor. E Deus quer isso. Muitas vezes as pessoas estão ali no culto, mas se alguém fez assim, está procurando onde bateu. Não está ligada na pregação, não está ligada no Senhor. Se ligue no Senhor, meu amado. Ouça o que diz a palavra em Apocalipse. Em todas as cartas que foram escritas, sempre tem um versículo. Quem tem, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é orelha não, tá? Ouvido. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça. Não feche os seus ouvidos. Mas abre ele para ouvir a pregação da palavra. Porque eu tenho certeza, meu amado, a vida muda.
E é só a palavra de Deus que pode mudar a vida do ser humano. Somente a palavra do Senhor que pode mudar. E Ele pode fazer isso nas nossas vidas. Fez na minha. Fez na sua. E vai fazer na vida de muitas pessoas. Tá? E vão deixar Ele fazer mais. Deus quer fazer mais e mais na nossa vida. Ele não quer parar. A Bíblia diz que Deus é poderoso para completar a obra que Ele iniciou na nossa vida. Deus é poderoso e Ele está com tanta vontade de completar essa obra na nossa vida. E muitas vezes nós começamos, Senhor, ainda não, eu estou bem assim ainda, ou mais um tempo. Deus quer completar. E eu quero dizer para você, meu amado, não perca tempo não, porque a Bíblia fala que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo. Não existe muito tempo. A Bíblia diz que tudo passa e nós voamos rapidamente. Uns anos atrás eu tinha 30. Eu era bem mais jovem, mas voou. Uns anos atrás vocês tinham 5 anos. O período mais prolongado que eu achei da minha vida foi dos 12 anos até 17 anos. Para mim foi o período mais prolongado que eu tinha na minha vida. Porque eu queria tanto chegar a ter 18 anos. Mas tanto mesmo. Foi o período mais prolongado da minha vida. Mas depois, parece que o ano hoje está durando 30 dias. Tão rápido que passa. Poucos dias atrás era Natal, agora já passou 90 dias quase. Tudo passa e nós voamos. E muitas vezes nós perdemos o nosso tempo. Por isso, meu amado, tenha uma grande fé. Para você estar na presença do Senhor, precisa estar com grande fé. Uma grande fé, porque é com uma grande fé que você vai ter grandes vitórias na sua vida. Não é, pequena fé, pequenas vitórias. Grande fé, grandes vitórias na sua vida. Amém? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Fecha os teus olhos. Enquanto nós queremos, você pode ir se preparando diante do Senhor. Peça para o Senhor, Senhor, como está? Traz uma revelação da minha vida para ver como eu estou, Senhor. Talvez na sua vida você não está tendo discernimento espiritual, das coisas que está te atacando, das coisas que está prendendo você. Mas lembre uma coisa, meu amado, Deus quer começar a te dar discernimento espiritual. Deus quer começar a mudar toda essa situação. Talvez você é uma pessoa que talvez tenha uma fé pequena, você não consegue, você está tendo luta para se concentrar ao ouvir a palavra, ao ler a palavra do Senhor, você não consegue se concentrar. Fala para o Senhor mudar toda essa situação, e Ele pode mudar. Eu gostaria nesse momento aqui, estar fazendo um apelo. Eu gostaria que você fosse bem sincero. Você não importasse o que as outras pessoas pensam, mas que você importasse o que o Senhor está pensando de você. Você que está aqui nessa noite, talvez você não está sentindo a presença de Deus na sua vida, um vazio dentro de você, muitas vezes uma tristeza está tomando conta da sua vida. Eu gostaria de orar por você, gostaria que você desse um passo e viesse aqui à frente. Nós queremos estar orando por você. Eu gostaria de ver você livre de todo problema. Talvez você é uma pessoa também que não está tendo discernimento espiritual,
Você está agindo olho por olho, dente por dente. Talvez nessa campanha até hoje você tem visto que em vez da luta melhorar, ela tem piorado. Nós queremos orar por você. Nós queremos te ajudar em oração. Lembre, meu amado, nós somos uma família. E uma família do Senhor. E essa família do Senhor, Deus está com a mão dele estendida para nos abençoar. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer quebrar todo o laço, todo o principado, toda a potestade que prende vida de pessoas. Ele quer fazer isso. Se você está sentindo isso na sua vida, a falta da presença do Senhor, vem aqui à frente, nós queremos orar. Se você sente que você necessita na sua vida de ter discernimento espiritual, nós queremos orar por você. Como aquela mulher teve, aquele homem, o pai daquele rapaz que tinha que era lunático, eles tiveram discernimento espiritual e eles disseram: oh, Jesus, tem compaixão de mim. E nesta noite você pode estar pedindo: Jesus, tem compaixão de mim, eu preciso de uma vida diferente. Jesus, eu não quero mais continuar desse jeito, a minha vida assim não dá. Meu amado, quando nós não temos discernimento espiritual, isso causa tanto sofrimento dentro de nós, causa tristeza, remorso de atitudes que tomamos. Mas Deus quer mudar toda essa história. Deus quer mudar esse quadro de vida, como Ele mudou daquela mulher cananeia. Deus quer mudar também, meu amado, a sua história. Creia no poder do Senhor. A Bíblia diz: creia no Senhor, mas creia também nos seus profetas, e prosperareis. Aleluia. Oh Deus, estamos aqui, Senhor, para poder proclamar, Senhor, boas novas de salvação para o teu povo. Torna-se real. Vai clamando, meu amado. Pede: Jesus, tem misericórdia de mim. Muda a minha história. Quero ser uma pessoa diferente. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Aleluia. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, um milagre
impossível torna-se real. Meu milagre vim buscar, só o Senhor pode mudar minha história. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Se eu apenas te tocar, eu sei, eu serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Seremos curados, Senhor. Se eu apenas te tocar, eu serei, serei sarado. Aleluia, Pai. Vem curar as nossas feridas, Senhor. Vem sarar a nossa alma, Pai. Porque apenas o Senhor, Pai. Apenas o Senhor pode fazer isso em nós, Senhor. Chega de tanto sofrer, Pai. Chega de andar sozinho, Senhor. Nós queremos tocar em Ti, Pai. Tocar em Ti e alcançar a nossa vitória, Senhor. Alcançar a restauração, Senhor, para as nossas famílias, Pai. Alcançar, Senhor, mudança de vida nas nossas famílias, Pai. Aleluia, Pai. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu.
aqueles que nele esperam. De um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. de um Deus que trabalha Por aqueles que nele esperam. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Vem encher este lugar, Jesus, teu abraço queremos sentir. Vem encher este lugar, Jesus, queremos sentir o Senhor, Pai. Só quero te amar, só quero ver tua face, Senhor. Quero tocar Teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Vem encher este lugar, Jesus, teu abraço queremos sentir. Vem encher este lugar, Jesus, teu abraço queremos sentir. Lugar, Pai, com a tua mão poderosa, Senhor. Enche, Senhor, com o teu poder, o teu Espírito, Pai. Aleluia.
Tu és o nosso Deus do impossível, Pai. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. quando tudo diz que não, Ou parece que o mar não vai se abrir. aleluia, Pai. Sei Que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Não vai se frustrar, Pai. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. O Deus do impossível. Deus do impossível. Tu és fiel e poderoso, Pai. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render
tudo que há em mim. Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Colocar de pé. Vamos de novo repetir esse cântico. Perto quero estar. Perto quero estar. Diga pro Senhor, Senhor, eu não quero ficar longe de ti. Junto aos teus pés. Tudo vier contra mim, mas eu quero estar, Senhor, na tua presença. Pois prazer maior não há. É verdade, meu Deus. Que me render e te adorar. Não existe coisa melhor na nossa vida. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Deus tem te dado uma grande Sou vitória nessa noite. apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Levante as suas mãos. te Olha ao Senhor. louvarei. Ouve a Ele. Glorifica o nome do Senhor. Não importam Ele quer as receber circunstâncias, louvor perfeito. adorarei É verdade, Senhor. somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Pai, nós te adoramos, porque o Senhor manifestou a tua glória aqui nesta noite. O Senhor nos visitou, Senhor. O Senhor tem se tornado presente aqui nesta noite. Tu estás presente aqui no nosso meio. Te adoramos, ó Espírito Santo, porque Tu nos aqueceu. Tu tens revelado a palavra do Pai para nós nesta noite. Obrigado, ó Espírito Santo, porque Tu nos iluminaste coisas que estavam ocultas e que se tornaram claras nessa noite, porque o Teu Espírito trabalhou aqui nesta noite. E eu creio, Senhor, em muitas vidas, a partir de hoje, vai ser um renovo, vai ser uma vida de vitória. A vida não será a mesma, porque elas descobriram, Senhor, ter discernimento espiritual. E o Senhor trabalhou, o Senhor operou. Pai, o nosso coração se alegra em Ti, Senhor. A nossa alma, ela se regozija no Senhor. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.